da mesma forma que a gente aumenta essa eficácia, essa eficiência do combate ao crime, ela vai levar de novo a essas questões dos direitos civis das pessoas, né? Essa utilização de uma inteligência artificial, e aí a gente tem uma mudança de paradigma muito grande, né? Porque antes é uma coisa muito sem precedente, não dá para eu comparar com nada. A capacidade de processamento, a eficiência de um super cérebro, não tem como eu comparar com nada que já tenha existido. Então, é muito disruptivo, né? É muito novo e é completamente sem precedentes. Então, a gente meio que se encanta pelo lado bom, né? Mas precisa sempre se lembrar, não estou dizendo, eu não sou pessimista com relação à tecnologia, mas eu gosto sempre de me lembrar do lado ruim para a gente não cair no conto da eficiência, no conto da eficácia e deixando as coisas que a gente passou séculos enquanto humanidade para conquistar sair por água abaixo, né? Ainda mais porque os interesses talvez não sejam em prol do público, do povo, né? Enfim, os interesses dos avanços tecnológicos normalmente estão voltados para soluções privadas, para interesses privados, né? A gente tem que sempre lembrar dessas coisas. Para a gente não levar então essa inteligência artificial que tem uma ultra capacidade, a gente tem que tomar esse cuidado para não estar num estado de vigilância e policiamento e monitoramento constante, sabe? E a gente não pode querer que a utilização desse tipo de tecnologia seja o que vai monitorar cada movimento do cidadão e vai tornar cada cidadão num possível suspeito, num possível cometedor de crime naquela vigilância extrema, né? E isso é potencialmente lesivo ao próprio tecido social, né? E isso poderia levar, por exemplo, a uma sociedade em que a liberdade do movimento, a liberdade de expressão estivesse comprometida, porque aí eu já não teria mais medo de estar inseguro, mas eu teria medo dos meus seguranças, né? Então, isso é valoroso a gente discutir agora. Além disso, gente, tem uma preocupação, obviamente, deixa eu avançar aqui um pouquinho que eu esqueci de passar. Existe uma preocupação relacionada aos vieses, né, e à precisão. A gente falou um pouco sobre os vieses ontem, né? Expliquei para vocês o que é um viés do algoritmo, um viés da inteligência artificial, um viés do programador. E todos esses problemas vão ser transportados quando a gente estiver falando de inteligência artificial voltada para a segurança pública. Eu também vou ter rigorosamente os mesmos problemas, né? A inteligência artificial, como absolutamente qualquer tecnologia, ela não é infalível, né? Ela pode ser influenciada pelos vieses presentes tanto nos dados em que ela foi treinada, quanto influenciada pelos vieses de quem a programou, né? A gente estava discutindo na aula passada sobre a necessidade de ter grupos de desenvolvedores desse tipo de tecnologia muito plurais, para que eu tenha visões diferentes e cubra tente criar um algoritmo mais, entre aspas, neutro possível, né? Então, para a gente não cair ou piorar até um problema que já existe, né, numa discriminação, numa injustiça, especialmente contra os grupos minoritários, que já historicamente já enfrentam é, desafios em relação à equidade no sistema de justiça, a gente precisa estar atento a essas questões, né? Então, a integração das tecnologias de inteligência artificial na segurança pública, elas sempre têm que ser feitas com muita cautela e responsabilidade. De novo, não é negar que exista, não é negar que seja implementada, mas fazer com responsabilidade. E aí vai ser essencial que a gente tenha um debate aberto, um debate qualificado, um debate transparente sobre o uso desse tipo de tecnologia, e aí não só envolvendo especialista e legislador, mas também a sociedade como um todo, né? As regulamentações e as salvaguardas, né? O que a doutrina vai usar a expressão em inglês, que é guardrail,
vai falar que a gente precisa criar esses guardrails, vai precisar criar essas salvaguardas para que essas tecnologias sejam implementadas de forma que elas consigam atingir o seu objetivo, que é reprimir a violência, reprimir o cometimento de crimes, mas não comprometa também direitos e liberdades dos cidadãos, né? Então, quando a gente reconhece esse potencial das novas tecnologias em melhorar a segurança pública, a gente tem que estar igualmente atento para garantir que essa liberdade e a justiça não sejam sacrificadas em nome dessa eficiência, né? E a gente continua essa discussão, levando isso, caminhando um pouquinho para outros lados, né? A gente tem que pensar que a segurança e a liberdade, assim, com essas observações sobre o papel da inteligência policial e a legislação em relação ao mundo virtual, a gente tem um cenário muito multifacetado, né? Muito complexo e sem precedentes, como eu falei, né? É uma coisa muito nova. Então, as investigações no mundo virtual já enfrentam, né? Já existe um desafio muito grande e prático, desafios práticos mesmo, já que a legislação mesmo está num estado muito incipiente, né, relacionado à internet. O nosso marco civil da internet é de 2014, depois nós tivemos outras legislações. Nos Estados Unidos e na Europa está se estudando essas regulações em relação à inteligência artificial. O Brasil ainda está um pouquinho mais atrás, mas já está caminhando, né, fazendo seus estudos, ouvindo a sociedade civil e os especialistas, enfim, para poder lidar com essas questões, né? E às vezes esses desafios levam, às vezes, até a própria impossibilidade, né? Essas investigações virtuais, olhando para os dados, olhando para as provas virtuais. Com a legislação que a gente tem hoje, às vezes a gente até impossibilita que se consiga extrair esse tipo de prova, produzir esse tipo de prova dentro de uma investigação policial, justamente porque não tem previsão legal. E a polícia, todas as polícias, enquanto agente de Estado, enquanto representante do Estado, não pode ter uma conduta contra a lei ou sem previsão legal, justamente porque está representando o Estado, né? O Estado não pode permitir que o próprio Estado descumpra a lei que ele mesmo fez. Então, é uma coisa sem sentido. E então tem um paradoxo, né? Um paradoxo entre o mundo moderno e o contexto legal, que vai criar esse terreno meio movediço, assim, né? Onde essa falta de clareza e, às vezes, até do próprio entendimento doutrinário e jurisprudencial podem levar a essa produção de provas sem efeito jurídico, por exemplo, e até mesmo no risco de incidir no abuso, né? Que é o que a gente tem que evitar a qualquer custo. E aí a polícia, quando vai especializar os seus quadros para entender essas diversas ferramentas, essas diversas redes sociais, esses novos programas que existem, essas novas formas de estar no mundo e de cometer crimes, né? Vai enfrentar esse desafio de atuar efetivamente nessa prevenção, no combate, na repressão, na punição desses crimes, sem ultrapassar os limites da legalidade e da moralidade, né? Então, isso é sempre muito importante. Isso porque nós estamos num Estado democrático de direito. A gente não pode se deixar levar por não deixar que esse sentimento de indignação, de enxugamento de gelo, vire abuso, vire ilegalidade, vire imoralidade na hora, justamente porque a polícia, ali na sua atuação, é um agente estatal, né? Então, não pode um agente estatal descumprir suas regras. E aí, isso vai envolver não apenas assim, um aprofundamento técnico, né? Mas uma compreensão até ética e constitucional. Isso é primordial, né? Talvez isso seja pouco explorado ou explorado de forma insuficiente para os agentes das carreiras policiais, né? Ter essa base
para entender, olha, de onde que isso vem, por que que isso existe, né? Sair da teoria mesmo para entender o porquê das coisas serem como são. E essa construção até passa por uma feitura, né? Por uma construção, enfim, de uma legislação que vá atender esses ditames democráticos e permita à polícia, né, cumprir o seu papel, que é crucial, né? Precisa existir. E esse papel não é servir, obviamente, a governo, nem, enfim, mas sim servir ao Estado e à sociedade.